NFL, etc., edição número 3. Para você que chega aqui pela primeira vez, muito prazer, eu sou o Ticas, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. Para você que já nos acompanha, muito obrigado pela sua paciência, pela audiência. Gravamos aqui na terça-feira, dia 11 de agosto. Acabamos de passar a barreira de um mês para a data prevista para o início da temporada. Passamos também agora, domingo, no Dia dos Pais. Estão aqui comigo, novamente, os dois paizões da nossa equipe. Começando pelo Wallace. E aí, Wallace, ganhou um presentão do Arthur? Ou aquela desculpa de que ainda não é seguro frequentar lojas para comprar presente para o papai colou? Por incrível que pareça, o presente não chegou. Também um dos efeitos da pandemia, a entrega foi um pouquinho atrasada, mas chegou uma blusa vintage da Reebok, da época que a Reebok patrocinava ainda a NFL, bem bacana. O Arthur sabe muito bem meus gostos. Arthur tá que tá, hein? Tava na promoção. Vitorino, que é o nosso membro da equipe mais próximo de Philip Rivers, né? Ele tá mais perto na contagem, faltam só 7 para o número de rebentos. Não espero chegar lá. Conta aí pra gente se você ganhou. Os seus ainda é aquele presente por tabela, né? A gente sabe que é a mãe que providencia. Às vezes vem bom, às vezes não vem. Não, eu não posso, nesse âmbito eu não posso reclamar, porque eu ganhei somente coisas que fazem todo sentido na situação que a gente tá. Algumas calças de moletom, porque eu fico de moletom o dia inteiro em casa, né? E ganhei um pijama de dinossauro que eu também tava querendo. Então, os presentes foram na mosca certinho. Já tava querendo um pijama de dinossauro. Era bem isso que eu tava querendo. Exatamente. Ele migrou do Centro-Oeste para Juiz de Fora, né? Então, assim, tá frio aqui. Muito frio. Então, como você é o membro da equipe que está mais perto do Philip Rivers, né? Já que você já tem 2 na prole. O Wallace já tem o primeiro. E eu, por enquanto, sou só pai de pet mesmo, né? O famoso meme do pai de pet. O que você acha que é mais difícil acontecer? O Rivers encerrar a produção de rebentos para formar o time, né? Falta só mais 2, ele já tem um ataque e uma defesa para um Special Teams pronto aí. Ou ele chegar ao Super Bowl nessa campanha com os Colts? Eu acho que se ele encerrar agora, tudo terá sido em vão. Porque se você é um jogador de futebol americano, você já encarou de ter 9 filhos, cara, mete mais 2, vai para 11 e pronto, e faz o seu time ali, ó. Eu não vou nem dizer que é só ataque ou só defesa, porque hoje em dia nem tanto, mas quando eu comecei a jogar futebol americano, tinha muito time no Brasil que 70% do time dobrava a posição. Então, bota os 11 lá, na defesa é corner, no ataque é wide, e é isso aí, vambora. Agora, chegar no Super Bowl, meu amigo, esse ano eu vejo 3 times com chances de chegar no Super Bowl. Eu vejo o Kansas City Chiefs, eu vejo o Baltimore Ravens e eu vejo o New York Giants. São os 3 times que podem chegar. Talvez um São Francisco. Com certeza, eu também, né, Wallace? A gente tem certeza. Não, vamos parar de papo furado, porque ficar ouvindo esse tipo de coisa antes de começar o programa espanta a audiência. Então, no programa de hoje, a gente vai trazer novamente as atualizações do Training Camp, né? Aparentemente, está todo mundo otimista que vão conseguir manter as datas previstas para início da temporada. Na sequência, a gente vai estrear, infelizmente, né, a nossa editoria policial, até que demorou, mas já veio com 2 notícias aí no nosso bloco do DT News. E no último bloco a gente vai comentar as maiores polêmicas da semana, estreando também o bloco TD ou Fumble. Semanas desde o início do Training Camp, que continua sendo basicamente o Testing Camp, né? Os números estão até segunda ordem controlados, sem muita incidência e disseminação do vírus pelos testes feitos até agora. Alguns casos polêmicos, né, igual a gente abordou na semana passada, de falsos positivos. Quinta-feira passada, encerrou-se o prazo para os jogadores que decidiram não jogar e aceitaram acordo por não jogar a temporada. Ficaram no total de 66 jogadores que decidiram não jogar. Os nomes mais importantes a gente já até discutiu nos 2 primeiros episódios, então quem tiver curiosidade, está chegando aqui pela primeira vez, pode acompanhar lá, que são Donta Hightower do Patriots, CJ Mosley do Jets, Allen Hurns, Marquise Goodwin, Devin Funchess, o wide receiver do Packers. E um caso inusitado que a gente não comentou,
foi um dos primeiros a se manifestar, né, que não ia jogar a temporada, foi o right tackle do Chiefs, o Laurent Duvernay-Tardif. Ele é médico residente no Canadá, ele deu uma declaração, assim, bacana, dizendo que se for para se arriscar, já que ele está na linha de frente também, trabalhando com os pacientes de Covid, se eu não me engano, em Montreal, se for para se arriscar, ele prefere se arriscar ajudando os pacientes na linha de frente e não jogando futebol. Opção dele. Então, tinha rumor de que os jogadores estavam conversando numa ação conjunta, pensando se iriam se afastar da temporada ou não. Fato é que não se afastaram. E nesse 66, a maioria predominante de jogadores de linha. Então, assim, jogadores que são muito pesados, né? Não vou falar que eles têm sobrepeso, são obesos ou são gordos. Eles são muito pesados, isso é um fato. E aí a gente vai trazer a experiência do nosso jogador aqui da equipe. Eu quero saber duas coisas de você, Vitorino. Primeiro, o futebol americano nacional, ele também tem os jogadores de linha, porque você é um defensive end, você é um jogador de linha. E assim, sem querer fazer muito juízo de valor só pelas suas imagens, né? Que Tá obeso. temos aqui Tá nas obeso, sim. gravações. Tá obeso, Você é tá um cara obeso. que pesa 140 quilos. Então, assim, primeira coisa, comparado, né, com os jogadores de linha especializados no nível da NFL, como que são os nossos jogadores aqui do futebol nacional e aquela velha questão entre obesidade, o muito peso e o atleticismo. Esses caras, eles são considerados grupo de risco porque eles têm que manter esse peso para poder atuar nessa posição deles, ou pelo fato deles estarem sendo monitorados o tempo inteiro por equipe médica, estarem em campo, né? Então exercendo atividade física. Você acha que, apesar do peso, eles não são tão acometidos? Você acha que o fato da maioria ser jogador de linha, que optou por não jogar a temporada, é só uma coincidência, já que o número é muito pequeno, ou realmente eles têm mais risco de sofrer com essas comorbidades? Vou te responder de trás para frente. No caso da NFL, eles são muito acompanhados e desde muito cedo eles já sabem que a posição deles vai ser essa, né? O nível de acompanhamento que você tem, a criança entra para jogar ali no Piuí, se ela começar a avançar e realmente pegar gosto, você já começa a ter alguma noção assim de qual altura que ela vai ficar, qual peso que ela vai ter, qual que é a possível posição que ela vai jogar. Tanto que tem aquele caso clássico do próprio Colin Kaepernick, que acertou a previsão de quanto que ele ia pesar, de qual que ia ser a altura dele. Então ele já sabia mais ou menos que a posição dele seria, por exemplo, o quarterback, né, por conta da estrutura dele. No caso da NFL, os jogadores são muito acompanhados, então. Eu não sei, não sou médico, para dizer se o fato deles serem mais pesados efetivamente tem um impacto em termos de comorbidade. Mas que o acompanhamento deles é excepcional, isso sem dúvida. Então, ainda que eles sejam muito pesados, eles são pesados com muita saúde, né? Tem acompanhamento de nutricionista, de preparador físico, e sempre tiveram há muito tempo. Por mais que seja um pouco mais simples, mas desde ali do high school, o cara já tem algum tipo de acompanhamento. Quando ele vai para o college, já é um acompanhamento super profissional. Na NFL, então, nem se fala. No caso do Brasil, já houve um tempo, quando, por exemplo, lá para os idos lá de 2010 até 2015, mais ou menos, Ontem, no caso, né? Chamado ontem, É. era muito bagunçado isso. As OLs sempre foram a parte mais difícil de recrutar para os times do FABR, mais difícil de desenvolver, e se criou uma falsa ideia de que todo mundo que fosse muito pesado poderia jogar. E a gente viu o resultado disso, né? As OLs sempre foram um problema taticamente, você perdia muitos jogadores, você tinha muita lesão, e com o tempo isso foi se especializando, principalmente porque alguns times começaram a perceber que o OL é um atleta igual a qualquer outro, então ele tem que ter acompanhamento nutricional, ele tem que ter acompanhamento de um preparador físico, ele tem que ter uma mentalidade de atleta, independente de ser um cara de 130 quilos ou ser um cara de 65, ele tem que ter uma mentalidade de atleta. E a gente viu que alguns times começaram a investir mais nisso. Então a gente viu, principalmente de 2016, 2017 para cá, algumas OLs de alguns times do FABR despontando e se profissionalizando até no sentido de que você começou a ter movimentação, por exemplo, de OLs dentro do Brasil, né? Para citar um caso que eu acompanhei mais de perto, o Vovô, que era o OL do Tubarões do Cerrado, foi jogar no Galo e agora voltou para o Tubarões. Cara, é um OL super profissional.
super profissional. Faz acompanhamento já há muito tempo, é muito técnico, treina muito, é um cara referência na área. Ainda tem times que têm essa mentalidade de, meu amigo, você pesa mais de 110, 120 e vem jogar comigo? Tem. Só que a tendência é que isso vai acabar, porque a gente já percebe que não tem outra escapatória, não tem outro caminho. Enquanto você não profissionalizar o seu time e profissionalizar a sua L, não tem como você ser competitivo. Então é questão de tempo isso. Só para quem está em casa ter uma noção, desculpa a indiscrição, você jogava de defensive end. Qual o seu Isso. peso e qual a sua altura? Você tá Eu, sarado, né? Vamos falar a verdade. Você tá fininho. quando eu comecei a jogar, eu tenho 1,88 m. Quando eu comecei a jogar, eu tinha 105, eu tinha 110 quilos. Quando eu comecei a fazer acompanhamento com nutricionista, eu consegui chegar a 105, 102. Aí eu comecei a perder muito peso muito rápido. Cheguei a 94 quilos, só que eu fiquei muito leve para minha posição. Então eu voltei e vamos dizer assim, acho que a época que eu joguei melhor, eu estava em torno de 103, 105 quilos. Hoje eu tô com 94 quilos, na verdade eu tô muito leve do que eu deveria estar. Estou lutando para ganhar peso, mas consegui ter um bom espectro, assim, eu transicionei aí em torno de 20 quilos, né? Desde que eu entrei, do menor peso que eu cheguei até o meu peso de melhor performance e faz bastante diferença, assim. Quando você tem um acompanhamento bom, como eu tive, faz muita diferença você ver você ganhar 5 quilos, você perder 5 quilos, praticamente muda o seu jogo. Em campo mesmo você sente, né? Então não significa necessariamente que mais peso seja mais qualidade mesmo para jogador de linha. Não, não. Longe disso, mas assim, bota longe disso, bem longe disso. Passando para frente, já que esses opt-outs foram confirmados até quinta-feira passada, não significa que os jogadores não possam aceitar o acordo no decorrer da temporada. Só que agora o acordo fica restrito para casos específicos, ou de algum familiar próximo ser acometido da doença, testar positivo e o jogador se sentir inseguro em continuar, ou caso ele seja diagnosticado com alguma comorbidade que o inclua no grupo de risco, sendo que esse diagnóstico seja, pela primeira vez, né, atestado após o prazo final, que foi a quinta-feira passada. Então, nesses dois pontos, e nessas duas circunstâncias, o jogador ainda vai poder aceitar o acordo e sair no meio da temporada. Lembrando que saiu, é irreversível, ele não volta. De qualquer forma, o número total acho que ficou aquém, né, do que se imaginava. Você coloca aí na ponta do lápis 53 vezes 32 no universo do total de jogadores, 66 que optaram por não jogar a temporada, é um número relativamente até baixo. E isso trouxe um otimismo, né? Tá variando. A cada semana a gente sente que varia momentos otimistas e pessimistas em relação à imprensa especializada, os próprios jogadores. Os jogadores agora, desde o training camp, estão mais pela aba do otimismo. E os casos da MLB, que o Wallace trouxe no primeiro episódio, né, do Miami Marlins com 13 positivados, depois os Cardinals eu acho que tiveram 9 positivados, tiveram jogos suspensos, mas a temporada seguiu e os times já até retomaram atividades, já estão jogando de novo. E a gente teve uma experiência próxima aqui no Brasil, a primeira rodada do Brasileirão, com um jogo cancelado, faltando 5 minutos para o início, São Paulo e Goiás, lá no Serra Dourada, porque 10 jogadores do time goiano positivaram. No futebol, no beisebol, eu acho que o calendário ele tende a ser mais flexível. Você consegue encaixar um meio de semana, uma rodada de meio de semana para pagar um jogo específico, não precisa cancelar uma rodada inteira dos outros times. Na MLB também, tem jogos até 3 dias consecutivos. Na NFL isso é um pouco mais complicado em relação a essas datas. Como que você está vendo aí essa possibilidade para a NFL, Wallace? Difícil avaliar especificamente porque o calendário ainda está mutável, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre essas datas poderem ser espalhadas durante o final de semana, né? Caso se confirme o que está acontecendo nos bastidores do college. Mas a NFL, a dificuldade é porque é muito mais gente de qualquer maneira. São 100, 120 pessoas se movimentando pelo país. Mais difícil mesmo. Agora, o que vai acontecer, o que a gente está projetando aqui, com esse otimismo dos donos de franquia, com o otimismo
atletas querendo jogar ou sendo pressionados a jogar também, porque tem muita gente nesse meio que não pode deixar de jogar. Vai ver com o carro andando, e como a gente está vendo aqui no Brasileiro, já na primeira rodada já teve jogo adiado, agora da segunda rodada também já vai ter jogo adiado na Série B, na Série C, tivemos problemas em todas as séries, em vários times, e basicamente você cumprir ou não o protocolo, você se isolar ou não, e conviver ou não numa região que a doença está muito em subida ainda. Um amigo nosso, coincidência ou não, São Paulino, né, o Marcelo Faria, ele apontou Abraço, Marcelo. Ele apontou uma questão interessante, que foi a seguinte: cancelaram o jogo porque foram 10 do Goiás positivados. E se fossem 4, eles manteriam? E isso também se enquadra para a NFL. Começa a primeira rodada. Aí no dia anterior de um jogo previsto, seja qual for, e aí tem um número de 3. Só que os outros jogadores do time, por mais que tentassem guardar o isolamento, a distância, em algum momento eles conviveram próximos a esses 3 que testaram positivo. E aí? Eu, a princípio, acredito que não exista um protocolo específico. Eu acho que se a NFL já tivesse divulgado um protocolo nesse sentido, a gente já saberia. Você concorda? Tem uma outra situação que, além da proximidade, da convivência, é que, por exemplo, se você testa um elenco todo, um roster de 50 pessoas, 60 pessoas, e dessas aí, 40 estão infectados. Não tem como você fazer um time de futebol americano, não tem um ataque e uma defesa de 20 pessoas. Nem se você colocar os treinadores juntos. Então, realmente vai ficar, se tiver um spread grande, se tiver um foco grande, como teve o Goiás, o CSA também achou que no Brasil, é inviável fazer esse jogo. Ou fazer esse jogo, na verdade, fazer vários jogos. O Goiás está com o jogo marcado, já viajou para poder jogar nesse meio de semana no Campeonato Brasileiro. Imagina isso com uma franquia de futebol americano. Eles têm uma facilidade de logística porque todos os voos são fretados. Não tem que se adequar ao horário de aeroporto e tal. Mas continua sendo muita gente se movendo de um lado para o outro. Imagina você pousar na cidade que vai jogar e descobrir que tem 40 pessoas infectadas naquele avião. Os outros 20 certamente estão infectados também. Eles estão otimistas com a data de início da temporada, mas eu acho que eles não podem ficar tão otimistas que vão jogar as 16 rodadas, né, da temporada regular. Vai jogar a primeira. Ninguém sabe se vão ter todos os jogos e nem se a segunda vai acontecer também. Depois segue o barco. Semana passada a gente também comentou que não tinha um protocolo, um acordo, na verdade, específico para os juízes e para os técnicos, e para os juízes foi concedido um acordo pela Liga, que o prazo até quinta, dia 13 agora, depois de amanhã, do dia que a gente está gravando, os juízes que decidirem não jogar, eles vão ganhar $30 mil, tá? E a garantia de que eles voltam contratados em 2021. Não tem o número ainda, não sei se eles estão deixando para o final do prazo. Os juízes da NFL, eles dificilmente são exclusivos, né? É o único emprego que eles possuem, o emprego de juiz, eles costumam ter outras atividades, e até agora a gente não tem uma perspectiva de quantos vão optar por pegar essa indenização de $30 mil e não jogar. E aí, caso o número seja expressivo, pode ter aquela questão igual do lockout dos juízes, né? De ter que promover juízes do college, às vezes não muito bem preparados para o jogo nível NFL, pode ser mais um agravante para essa temporada 2020 da Liga. Gente, o pessoal gosta de xingar zebra, bota os meninos para poder apitar, tira todo mundo que é do grupo de risco, e aí vão sair todos os grandes juízes, porque a maioria do grupo de risco, é mais velho, e o pessoal vai xingar muito mesmo. Mas eu acho que vai xingar a zebra de qualquer jeito. Então deixa eu ver se ele pode trabalhar, ser xingado, mas ele não vai ser xingado ao vivo, né? Vai ser xingado só nas redes sociais, ao vivo. Se bem que vai, né? Porque só o resto do banco que fica na sideline já dá bastante xingo, né? Fala isso com o Pete Carroll, rapaz. Pra ele não xingar o juiz, não jogar uma prancheta na direção do árbitro. Pete Carroll é um velho rabugento. Ele é do grupo de risco também, do head coach, né, o treinador do Seattle Seahawks. Uma outra polêmica que tivemos recentemente foi após o falso positivo do Matthew Stafford, que a gente comentou na semana passada. A Kelly Hall, a esposa dele, fez vários posts, se eu não me engano, no Instagram, criticando a liga pelo protocolo que eles decidiram em relação à informação desse teste positivo, mesmo ele sendo um teste provisório, né, já que eles fizeram vários testes sequenciais para testar mesmo que era um
um falso positivo, e ela falou que chegou a ser recriminada na rua, andando para fazer compra, e o pessoal falando, o que você está fazendo aí? Seu marido está positivo, você pode estar também, porque você está na rua, e mensagem da escola dos filhos falando que eles não eram bem-vindos no momento, mas aí eu pergunto pro Vitorino, ô Vitorino, se, mesmo que tenha sido um falso positivo, mas como é que estão as coisas lá em Detroit? Tá podendo, assim, faz compra todo dia, vai pra rua, as crianças estão na escola, a escola não tá fechada? Foi o que me deixou na dúvida aí sobre essa declaração da Kelly Hall. Não, a primeira dica para nossa amiga Kelly Hall é o seguinte: já não tem que deixar os meninos ir para a escola, independente do seu marido estar positivo ou não. Eu entendo o posicionamento dela, só que não tem como. Assim, o marido dela é um jogador central no time. Qualquer notícia que gire em torno dele, de estar positivo, de não estar positivo, enfim, não importa. É claro que isso vai sair na mídia. Não tem como você abafar um negócio desse. Todo mundo praticamente que está entrando na lista, está sendo noticiado, seja porque teve contato, ou porque deu positivo, vai ter algumas pessoas que dão positivo que se apresentam, enfim. É esperado que esse tipo de repercussão aconteça. E se de fato elas não tinham, nesse período que ainda não tinha certeza, ela seguiu vida normal, aí, pelo amor de Deus, né? Não tem condição. Pelo menos que fosse depois de sair o resultado final e dizer, não, ó, não é positivo não, deu negativo, pode ficar tranquilo. Mas assim, eu não sei, eu não gosto de julgar, mas custava ter ficado em casa? Essa Eu acho que ela declaração não dela precisava, né? deixa Eu claro achei pra gente a dificuldade de se fazer uma bolha, infeliz. né? Porque Infeliz. não adianta o jogador da NFL ir de casa pro trabalho, do trabalho para casa, se os meninos estão indo para a escola, convivendo com os coleguinhas e voltando para casa e convivendo com ele. E a esposa batendo perna na rua, fazendo compra e reclamando que não pode mais sair em paz nem mandar os meninos para a escola. Realmente, a mentalidade que envolve cada atleta envolve também os familiares, e é por isso que eu estou falando aqui desde o primeiro. Eu duvido que vão respeitar os protocolos, porque o primeiro protocolo é esse, ficar em casa. E eles não têm desculpa. Um jogador da NFL, ele tem condição de contratar uma escola para ir para a casa dele, ficar confinado com os filhos dele em quarentena lá, tutores de todas as matérias, se quiser fazer revezamento. Ou, se for pequeno, ou babás, pode levar a família inteira da babá para a propriedade dele. O que não pode é isso, é romper essa bolha de segurança, porque aí ele está colocando todo mundo em risco, todos os colegas de time. Se tá difícil para a NFL, imagina Pô, para as universidades que disputam o college football. Muita notícia desencontrada. Na verdade, assim, hoje já esclareceu um pouquinho, né? O Wallace vai poder falar melhor. Mas até então, muito desencontro em relação ao protocolo. Tem o agravante, você não consegue fazer bolha com esses garotos porque eles não são pagos para isso, né? A exato. contrapartida deles é a bolsa estudantil, é a graduação universitária. Então, uma série de pormenores aí, mas parece que as maiores conferências do college se pronunciaram hoje sobre, pelo menos, ou o adiamento ou o cancelamento da temporada. A gente falou que não ia tratar de college nesse podcast. Mas Viu? como existe um rumor de que caso não tenha temporada de college, a NFL possa assumir os horários nobres de sexta à noite e de sábado à tarde e à noite para transmitir partidas da temporada regular da NFL. Então, a gente vai abrir esse precedente hoje para o Wallace falar de college football. Vai, Wallace. Vamos lá, então. Para a galera entender como é que funciona o college nos Estados Unidos, como se fossem cinco grandes estaduais. Os principais estaduais, fazendo um paralelo com o futebol brasileiro aqui. Dois deles hoje, os dois maiores hoje, que levam mais times para as finais do college, que levam mais jogadores para a NFL, consequentemente também, anunciaram hoje que estão adiando as suas temporadas, que acontecem geralmente agora no outono, né? O início da temporada é antes da NFL, e depois alguns jogos são paralelos até a final, né? A decisão do college um pouquinho mais para o final do ano.
Eles anunciaram hoje que estão adiando do outono, que é essa época do ano, para a primavera de 2021, ou seja, depois do inverno, lá em 2021, eles esperam poder jogar essa temporada. Ou seja, é como se foi a Big Ten e a Pac-12, como se os estaduais do Rio e de São Paulo anunciassem que não vão jogar, né, se fossem compor aí o grande brasileiro dos estaduais, não vão jogar esse ano, jogariam só no ano que vem a sua temporada. E agora, das 5 grandes conferências, falta a SEC, a Big 12 e a ACC se manifestarem. Uma dessas aí dizendo que não vai ter condição de jogar, que eles não vão entrar em campo, provavelmente a temporada inteira do college vai ser adiada, porque, como eu disse aqui, se os estaduais do Rio e São Paulo não acontecerem, só falta uma Minas Gerais da vida aí, que é a SEC, ou então até um Rio Grande do Sul da vida, que no caso seria a ACC, que só tem um dos grandes times, que é Clemson, que joga a temporada por essa conferência. Se um deles anunciar, a temporada do college vai ser adiada para o ano que vem, e aí a NFL entra nesse preenchimento, né? Mais uma confiança do pessoal da NFL do que uma certeza de que vai ter temporada mesmo. A vinheta do dinheiro pode entrar aí, porque eles vão ter mais do... Você pode botar na conta da grana, aumentar esses dias de jogos. Vitorino, você acha que aproximadamente quantos namoros, noivados e casamentos podem ser comprometidos caso a gente tenha NFL transmitida para o Brasil quinta, sexta, sábado, domingo e segunda-feira, durante 16 semanas de temporada regular? Olha, eu de todo o montante de pessoas em algum relacionamento, eu chutaria algo entre 2% e 69%. Eu confesso que, de novo, eu sei que racionalmente a gente não deveria querer, mas emocionalmente eu quero. Então, assim, vai ser complicado. Mas felizmente eu já, com 2 filhos, eu já estou acostumado. O Wallace também já fez muito isso. A gente já tem a manha de assiste no celular com a criança no colo, vai vendo, ninando, segura a hora que tiver um touchdown, segura o xingamento e vida que segue. Ou joga o menino pro alto e finge que defendeu também, né? É só não deixar a mãe ver, senão lasca. No meu caso, agora, acho que o maior prejuízo que pode ter em relação a essa maratona semanal de jogos, caso ela se concretize, é a gente perder a designer de vitrines semanais do nosso podcast. Mas a gente tenta negociar isso aí. Mas falando particularmente, eu que gosto de college, eu gosto do contraste dos jogos de quinta e aí para os de sexta e sábado, você comparar a NFL com o nível dos próximos jogadores da NFL, né? E eu acho que isso é muito ruim. A gente vai ficar acostumado com o nível de jogo e quando a NCAA, né, o college voltar o ano que vem, a gente vai achar que é um peladão de futebol americano. Então, com essa off-season toda estranha, a gente se perguntou se eles iam manter, a HBO ia manter a produção do Hard Knocks. Para quem não sabe, o Hard Knocks é o reality show que acompanha o training camp de um time, né? A cada ano varia qual é esse time. A ESPN, desde 2016, né, traz para o Brasil, mas naquela locadora pirata que todo mundo conhece, a gente consegue assistir também. Questionou-se se seria possível gravar esse ano e eles fizeram um acordo com os times de Los Angeles. Inclusive o nome vai ser Hard Knocks Los Angeles. Rams e Chargers vão acompanhar o training camp dos 2 times. Então, para você ter uma ideia de como que foi possível essa produção acontecer, uma equipe que normalmente conta com 45 profissionais no centro de treinamento dos times foi reduzida para 13, usando mais drone, gravando mais à distância, e vai ajudar a gente a entender como que eles estão procedendo com esse training camp aí atípico, né, com distanciamento social. Então, para comentar, a gente chama o nosso especialista em reality shows, Vitorino.
expectativa para esse Hard Knocks? Você acha que vai ser mais interessante por conta dessas diferenças? Ou que vai perder muito em relação àquelas histórias de dentro de campo que a gente está acostumado a acompanhar nos episódios? Não, eu acho que se perder, vai perder pelos times que eu particularmente acho bem desinteressantes. Eu acho que teriam times mais interessantes para você acompanhar, minha opinião pessoal. Mas em termos de produção, eu não acho que vai ter problemas assim, não. Porque instrumentos para você poder gravar à distância você tem. Você pode filmar à distância, você pode captar áudio à distância. Faz mais imagens de drone. Para ser muito sincero, as cenas de sala de reunião eu acho as mais chatas. Para mim é mais para encher linguiça. Porque, por um lado, você sabe que aquilo não é a realidade do que rola na sala de reunião, porque a realidade mesmo eles não iam deixar filmar. Então fica um negócio meio fake, assim. Eu acho que as imagens de treino, elas são mais reais, porque você pega o cara no meio do treino, ele tá com a cabeça ali focada, ele até esquece que tem gente filmando e eu acho que fica mais real. Mas não acho que não vai ter nenhuma perda, não. Eu só acharia interessante se eles acompanhassem outros times, né? Você tem times mudando de casa, que seria, acho que, muito interessante. Você tem times que receberam grandes mudanças ou que passaram por grandes mudanças do ano passado para esse ano, que acho que seria interessante. Eu acho que times que estão tentando se reconstruir e que fizeram grandes apostas. Eu, por exemplo, eu ia preferir muito mais acompanhar um Hard Knocks do Miami Dolphins, por exemplo, do que acompanhar do Rams e do Chargers, porque... vai zicar pra lá, rapaz. Não, o Rams teve Hard Knocks em pouquíssimo tempo, se não me engano, foi 2000. Acho que foi o ano de calor do Goff, não foi? Mas, na verdade, o Rams teve essa volta por causa de concentrar em Los Angeles a produção, e eles até explicaram no site da NFL, tem essa explicação de como as equipes se dividiram, né? Eles estão trabalhando com 75% de força de trabalho, mais uma edição conjunta, então não precisa de tanta gente para editar assim, que seria ficar no caminhão, né, na mesma sala de edição e tal, que é mais arriscado. Foi uma opção logística mesmo, incluir o Rams, já que faria uma produção em Los Angeles, eu vou fazer alguma coisa também com o Rams. Mas eu acho que o mais interessante disso tudo vai ser ver a reação de Covid, né? Já tem um teaserzinho legal do Casey Hayward, que não queria fazer o teste lá do cotonete dentro do nariz. E eu apoio completamente. No caso dele, a pessoa só ia fazer o swab no nasal mesmo, só ali, nem botou lá, enfiou o cotonete lá dentro, não. E eu apoio completamente porque eu sinto nervoso danado de nariz. Então, eu também provavelmente teria essa chicken out, ia dar essa afinada. E eu acho que tem um efeito tchim também, porque a NFL está querendo reforçar a presença do futebol americano em Los Angeles, né? Era uma cidade que estava um pouco esquecida, assim, em termos de público, né? É um puta mercado. Então, pela questão da logística, poderia fazer em Nova York também. Tem 2 times lá, você acompanharia Giants e Jets. Mas no caso, você poderia Nova fazer York, na Flórida. as regras de produção externa de filmagem são mais rígidas, já são mais rígidas do que tudo, né? É o lugar mais rígido para você filmar fora do estúdio do planeta. Mas nesse caso, provavelmente, e até pelo surto que viveu em Nova York, as regras devem estar mais restritas do que nunca. Pois é. Então, assim... Muito provavelmente deve eu acho que tem muito esse efeito também de querer reforçar. Deve ter um fator também de usarem esses 2 times como exemplo para demonstrar segurança, para usar de vitrine. Olha só, todos os procedimentos, os protocolos estão sendo seguidos, o pessoal está aqui treinando em segurança, não tivemos casos positivos, olha só como que é a realidade desse treinamento e podem confiar que todos os times estão se cuidando para que a gente consiga realizar a temporada. Eu acho que tem esse case de marketing aí muito forte também. Sem dúvida. Agora, eu confesso que eu estou muito curioso para ver o que é uma reunião de um time ou de uma defesa inteira, de um ataque inteiro via Zoom, que eles vão poder mostrar, porque é impossível. Você faz reunião no Zoom com outros 3, você já não consegue a atenção de todo mundo, e você está discutindo playbook, você está discutindo jogada específica via Zoom, numa reunião com 20, 30 jogadores ao mesmo tempo? Como é que vai ser isso? Teve reunião aqui que teve cueca, xingamento, e era reunião de conselho de universidade. Não tem como não.
Imagina uma linha, sei lá, lavando roupa suja, uma linha defensiva e ofensiva, lavando roupa suja depois da derrota. Imagina. Isso é uma covardia desgraçada. E se continuar desse jeito, eu não defendo mais porcaria de ninguém. Não defendo mais ninguém. Infelizmente, vamos estrear no nosso terceiro episódio da T-News, o nosso bloco de ocorrências policiais. Essa semana foi movimentada, infelizmente. DeAndre Baker, cornerback dos Giants, e Quinton Dunbar, do Seahawks, cornerback também. E em maio foram indiciados por assalto à mão armada, saindo de uma mesa de pôquer no meio de uma festa, no meio de uma pandemia na Flórida. Briga, ameaça, mão armada, roubo de dinheiro e relógio. Basicamente foi isso que aconteceu em maio. E agora saiu, o indiciamento foi confirmado. Na verdade, o Dunbar não foi considerado cúmplice, né? Então, a acusação contra ele foi retirada. Mas o DeAndre Baker foi confirmado 4 indiciamentos em relação a esse fato. Então, muito provavelmente, carreira curta, pode pegar aí a partir de 10 anos de prisão. E já começou daquele jeito o Giants concorrendo ao Super Bowl na temporada 2020, né, Vitorino? Pra variar, né? Já tem que aceitar o Jason Garrett, tem que aceitar esse Joe Judge, que eles tiraram não sei da onde. Time fazendo encontro via Zoom, e agora ainda tem essa. A minha secundária já não tava essas Coca-Colas todas, apesar que de safety a gente tá relativamente bem. Tem uns caras experientes, tem o Jabril Peppers, uns caras bons ali. Só que de corner, a nossa aposta, uma das apostas é esse rapaz aí. Não tô dizendo que ele seja culpado, porque a gente não sabe, né? Mas assim, provavelmente, né, independente disso, já azedou nosso angu aqui, porque ele já não vai treinar, ele continua sendo pago, então tá ferrando meu salário cap também, né? E o Joe Judge tá tendo que segurar esse rojão aí sem conseguir encontrar com o time, é ele que tem que ir na imprensa dar as caras, então eu acho assim, a minha defesa provavelmente vai ser o ponto fraco esse ano de novo. Cornerback, tudo garoto, tudo jovem, inexperiente. Então, vai ser difícil chegar no Super Bowl, mas nós vamos chegar. Só a gente considerou que essa pandemia, por conta das recomendações de isolamento social, a gente não veria esse tipo de notícia relacionada a esse tipo de briga, né? Briga, confusão em festa. O cara tava numa festa na Flórida, jogando pôquer, se estressou com alguma coisa lá, vocês estão roubando, me dá o dinheiro aí, me saca uma arma, rouba a galera da mesa, rouba a galera do resto da festa, relógio e vai embora. É um pouco de inconsequência mesmo, né? Mas é uma pena. A gente esperou que a gente ia demorar pelo menos mais do que 3 episódios para estrear o bloco das ocorrências policiais, mas não foi possível. Acho injusto o Magal falar que tem um ponto fraco de Giants, tem vários pontos fracos, começando pelo quarterback, mas se é para escolher um ponto fraco é o time inteiro, mas e ainda mais chamar o menino de aposta, porque faz link direto com o que ele tá para ser punido. Eu acho isso covardia. Cara, mas a gente fez trade up para pegar ele, pô. É só aí chamar a aposta. Vamos combinar que não tava valendo a aposta na hora. Sabe o que mais me anima? O contrato dele de rookie era de acho que 10 ou 12 milhões de dólares. Uma coisa por aí. Sabe quanto de dinheiro que ele levou nessa briga aí, nessa confusão? 750 dólares. 10 milhões de contrato. Até a Malu tá espantada. Tá um pouco desproporcional, né? Continuando o nosso boletim policial do dia, o Washington Football Team já tá com pouca confusão, com pouco problema. Arrumou mais um, Darius Guice, running back que apesar de muito problema, né, físico, operou o joelho, jogou 5 jogos só em 2 temporadas, mas um cara considerado de muito potencial na liga, teve uma média boa de jardas por corrida, e aí se envolveu no caso de violência doméstica. 3 denúncias, 3 meses consecutivos, fevereiro, março e abril. Isso veio à tona agora e já se apresentou às autoridades. E o Washington, que já está calejado de polêmica nessa off-season, encerrou o contrato unilateralmente. Ron Rivera
deu declaração de que caso ele seja inocentado, que se a decisão for considerada precipitada, ele assume essa culpa, mas eles não quiseram dar mais margem de erro nessa off-season para estrear daqui a um mês disputando essa temporada. Eles simplesmente cancelaram e rescindiram o contrato unilateralmente. Uma pena a gente ter que trazer essas notícias, mas a gente sabe que elas são recorrentes, elas têm impacto, né, na liga. E aí, mais um caso, o terceiranista Derrius Guice. O Guice é um grande desperdício, né? É um cara que saiu do college com muito potencial, foi prospecto de fantasy aí nas últimas 2 temporadas, deu cara para arrebentar, né? O cara em vias de arrebentar e realmente se envolveu nesses episódios que aumentaram também por conta da pandemia, e não se pode culpar a pandemia por causa disso, mas obviamente tiveram uma intensidade, mas os jogadores da NFL são prodígios em protagonizar coisas assim, né? Ainda é uma cultura de violência muito grande entre os atletas. Muita gente diz, e aí o Vitorino pode falar melhor, que as pancadas na cabeça também não ajudam nesse sentido, porque elas acabam provocando distúrbios e que podem, de alguma maneira, afetar o comportamento social violento. O futebol americano é um jogo naturalmente mais agressivo, não violento, mas agressivo, que requer o comportamento de uma pessoa um pouco mais agressiva. Ela pode descarregar toda a agressividade dela no campo e deixar ela e canalizar ela toda para o seu jogo, mas o que a gente vê muitas vezes é a transição disso para fora, para a vida pessoal também, e aí o acompanhamento do clube, né, do time, das franquias, o pessoal do jogador que tem que entrar com uma intervenção, mas de novo esse é o campo mais para o Vitorino falar, e o que se vê agora é o Adrian Peterson com 782 mil anos tendo que carregar o jogo corrido do Washington Football Team nas costas, literalmente. Mas isso aí você não lamenta, né? Que eu sei que você tem, né, um certo apreço por jogadores veteranos, eu não sei se tem a ver, né, com o fato de você ser o veterano do nosso podcast. Após a primeira rodada do Fantasy, tá lá o Wallace, Adrian Peterson, escolha o número 4. Não, ele foi também, inclusive ele também teve envolvido em denúncias do tipo, mas não acabou uma temporada suspenso, né, e não foi nada muito mais grave, mas conseguiu retomar um pouco parte da carreira. Eu sou fã do jogo dele, mas aquele jogo dele no Vikings já ficou há muito tempo atrás. Acho que ele é um cara que pode ser um jogador confiável para se estabelecer algum ganho terrestre, mas ele não pode ser o primeiro, o feature back, o cara que vai levar todas as carregadas, porque ele vai se contundir de novo, como ele veio se contundido nas últimas temporadas todas. Só para esclarecer, o caso do Adrian Peterson foi de agressão ao filho, né, usando a vara ou algum artefato assim para punir o garoto, para castigar o garoto, resultou em suspensão. O caso do Derrius Guice foi agressão física envolvendo estrangulamento a namorada. E aí, se eu te falar, Vitorino, que na semana 1, em Washington Football Team estreia com Alex Smith de quarterback e Adrian Peterson de running back 1, você vai achar que estamos em que ano exatamente? Eu vou achar que a gente está no Twilight Zone, porque o Alex Smith voltar para mim já é uma coisa totalmente fora do real. Assim, a gente comentou, né, no documentário, eu vi, tem como não. Não tem. Né? Ali para mim é um caso Paul McCartney. Arrumaram um sósia, é ele que vai jogar, trocou de identidade, não tem como ser o mesmo cara não. Mas eu tô junto com o Wallace nessa. Eu sei que o running back é uma posição sofrida, uma das posições que mais sente a idade, mas eu gosto do Adrian Peterson, apesar desses problemas extracampo dele aí. Acho que o jogo dele é bacana, não é aquela coisa, como o Wallace bem falou, mas se tem uma pessoa que o Alex Smith pode confiar para ter uma bola de segurança ali, é ele. Se você for pensar, ele está numa situação melhor do que muitos QBs por aí, que não tem um running seguro, ainda que não esteja no seu auge, mas um running de segurança igual o Adrian Peterson é. Agora,
Estreamos o nosso novo quadro, trazendo as últimas notícias e polêmicas da semana. E aí cada um vai dizer, em poucas palavras, se a declaração é TD ou é fumble, e justificar por quê. John Gruden, a gente pode dizer que o John Gruden é o craque neto da NFL? Bem parecido. Né? Ele tenta. Ele era aquele comentarista polêmico, extrovertido, carismático até, né? Pode-se dizer carismático também. E assumiu o Raiders num contrato de 10 anos, e ele é uma peça. A gente falou mais cedo do Hard Knocks, eu acompanhei o Hard Knocks na época Oakland Raiders, né? A partir desse ano, Las Vegas Raiders. E ele é uma figura, uma peça dentro de campo, fora de campo, e na cabine de transmissão ele também era. Numa reunião via Zoom, nessa off-season, ele decidiu colocar o assistente técnico para iniciar a reunião com um plantel inteiro, quase, de jogadores, informando que ele que estava comandando a reunião porque o John Gruden tinha testado positivo e tinha sido internado na UTI de um hospital por conta de complicações da Covid. Ele decidiu passar um trote nos jogadores para testar a reação dos jogadores dele no Las Vegas Raiders. TD ou fumble, o trote do John Gruden na galera, Wallace? A tendência é falar que é fumble, mas me lembrou muito uma vez que o Cuca pendurou um coração de boi no vestiário do Botafogo e falou que para jogar final tinha que ter coração e que era para os jogadores tocarem no coração de boi, e o Botafogo entrou em campo traumatizado e o time completamente abalado psicologicamente. Então, dentro dessa tática aí, acho que foi um TD. Ele conseguiu, se ele queria abalar os jogadores psicologicamente, ele conseguiu. Agora tem tempo para recuperar até a temporada. Mas, para mim, isso é um misto dos dois. É um fumble seguido de TD. Pode ser assim. Eu acho que, para mim, foi um fumble, sinceramente. Eu acho que já tem muita distração esse ano. Até acho que ele pode ter tido uma boa ideia, mas para mim isso se enquadra naquela categoria, na época pareceu uma boa ideia. A hora que ele teve a ideia ali, pareceu que era uma boa ideia. Eu acho que não foi, não. Para mim é fumble. Para mim é fumble também. Acho que tem coisa que não se brinca, apesar de que eu acho que falta mais John Gruden na NFL. Falta mais gente carismática, falta mais head coach folclórico, igual a gente tem vários aqui no Brasil. Eu acho que falta mais essas peças folclóricas lá, e geralmente o pessoal é muito protocolar, né? Mas nessa aí eu vou ficar com fumble, eu acho que ele não foi bem nessa não. Continuando lá para os lados de Las Vegas, Derek Carr declara que está cansado de ser desrespeitado, que em nenhum momento considerou não jogar essa temporada, que ele tem muito para provar para ele mesmo, para o time e para os torcedores. TD ou fumble, Derek Carr buscando motivação no desrespeito com que ele é tratado, Wallace? Fumble, né? O Derek Carr, se foi alguma coisa, foi hipervalorizado e hiperrespeitado. É um jogador mediano que saiu para uma das grandes franquias de tradição da liga e que até agora não se mostrou à altura de carregar o time, liderar o time. Fumble total. Para mim é fumble também, porque a verdade é que a NFL é um meio muito meritocrático, até demais. Eles até passam a mão na cabeça de jogador que está fazendo bobagem fora de campo quando ele está produzindo dentro de campo. Então, se o Derek Carr estivesse produzindo, ele poderia fazer o que ele quisesse. A verdade é essa. Para mim é fumble. Lamar Jackson diz em entrevista que não chorou quando recebeu o Heisman. Para quem não conhece bem, o Heisman é o MVP do college football. E não chorou quando recebeu o MVP da temporada regular da NFL 2019. Mas verteu lágrimas quando viu sua foto estampada na capa do Madden NFL 2020. Entendeu, fumble? É o seguinte, eu acho que ele chorou porque ele sabe da maldição do Madden, né? Que todo jogador que tá na capa do Madden, do joguinho, para você que não tá ciente da maldição, vai mal na temporada. Não é nem que ele mais ou menos vai mal de vez em quando, ou vai mal, assim, uma temporada mais... Não, geralmente machuca, o time faz 14-2, afunda, a criança afunda. E se ele afundar o Ravens do Tigers esse ano, o Tigers vai lá em Baltimore para poder ir atrás dele. Então eu acho que ele chorou por causa disso.
Agora, deixando a brincadeira de lado, é realmente emocionante, né? Você, é como ver antigamente, as pessoas não devem ter memória disso, mas eu lembro muito bem, quando alguém estampava o atleta na capa dos sucrilhos, né? Esse era o ponto máximo do marketing, o ponto máximo da carreira do atleta. E no caso do futebol americano hoje, é estar na capa do Madden, que é o principal jogo de futebol americano que existe. Então o Lamar Jackson tem razão de ter ficado emocionado. Só fiquei surpreso dele não ter se emocionado nem com Heisman, nem com o MVP, porque também é motivo de quebrar a casa inteira. Eu acho que essa emoção é um TD, mas eu acho que os outros dois ele podia ter se emocionado também, que ninguém ligar, né? Exatamente. Para mim é fumble também, porque eu até entendo que tem a emoção, mas a não ser que ele tenha alguma razão muito íntima que ele não tenha comentado com ninguém, não faz muito sentido você ficar emocionado por causa de um jogo e não se emocionar com o Heisman, né? Pra mim é TD, porque essa geração, esses millennials aí, a gente é mais velha, talvez a gente não entenda, mas pode ter uma relação mais próxima com um jogo e o que representou esse jogo enquanto ele estava crescendo, jogando, se visualizando ali. Então, de repente, o cara se visualizava na capa do jogo, como o fato do sucesso era estar na capa do jogo, não necessariamente recebendo os outros prêmios. Então, pra mim, é TD. Só espero que a maldição do Madden não nos ataque. O Mahomes já quebrou ano passado. Esse ano, como sempre, tudo nosso. Patriots contratam Lamar Miller, 29 anos, um ano parado, depois de sofrer uma lesão de romper o ligamento cruzado anterior. TD ou fumble, Wallace? Pela experiência, eu acredito que seja o TD, porque o Patriots nunca confiou num running back só. Então, provavelmente, para liderar aquele comitê de running backs, ele vai ser a experiência que falta. Geralmente, o Belichick gosta muito de revezar os seus running backs, um para receber, outro para jogadas mais profundidade e outros para jogadas mais curtas. O Lamar Miller tem tudo para poder chefiar esse comitê de running backs. Para mim é TD por causa do Bill Belichick. Se ele apontou o cara e falou para chamar, alguma coisa na cabeça ele tem. E ele já fez isso outras vezes com sucesso. Então, para mim é TD. Para mim é TD, por mais que o histórico não seja muito animador pela idade, pela lesão, a gente sabe que qualquer dentinho naquela engrenagem lá de Foxborough funciona. Então, não dá para falar que Bill Belichick e o Patriots como organização vai mandar um fumble a essa altura do campeonato, não, é TD. Nosso último TD ou fumble do dia. The Rock compra a XFL, a liga paralela, alternativa, secundária, uma segunda liga profissional de futebol americano nos Estados Unidos. Na sua segunda encarnação, The Rock, que foi muito entusiasta da primeira encarnação no começo dos anos 2000, porque ele era contratado do WWE e o dono da franquia, né, de luta livre, de wrestling, foi um dos acionistas, foi o principal acionista na primeira encarnação da XFL. Agora o The Rock chegou, aproveitou que estava na baixa e comprou. TD ou fumble, Wallace? Eu acho que é TD. The Rock tem tudo para poder fazer essa liga um show que ela pretende ser. Eu acho que a XFL nunca se propôs a uma liga muito esportivamente séria, né? Ela até voltou recentemente com mais coisas atrativas para o público acompanhar, né? Mas tem que apostar mesmo nessa parte do show, porque a NFL já é o ápice do futebol americano em termos esportivos. É legal um contraponto da temporada, quando não está tendo futebol americano real, no caso, né? O futebol americano esportivamente sério, ter esse show, ter essa comparação. E nas mãos de uma das principais estrelas mundiais do mundo de entretenimento, eu acho que tem tudo para crescer. Eu acho que é um TD. Para mim é um TD, porque tudo que o Spencer Strassmore bota a mão vira ouro. E além disso, eu concordo com o Wallace. Eu acho que a XFL tem o seu lugar. Ela não é NFL, ela é um show. E eu acho que tem tudo para crescer, para ganhar público. Então eu acho que é um TD. Para mim também é TD. Eu só assisti 2 jogos dessa última encarnação da XFL. Gostei, achei algumas boas ideias de mudança de regra.
Achei que os times que foram criados eram interessantes, né? Tinham potencial para conquistar torcedores. Foi cancelado também por conta da pandemia, teve que parar. Mas eu acho que um cara de sucesso, igual o The Rock, depois que ele incorporou o Spencer Strasmore, conforme o Vitorino virou fã do homem, não só do homem, mas também da obra, né? Do personagem. Então, vamos apostar que vai ter uma outra liga aí pra gente assistir no intervalo, né? Entre uma temporada e outra da NFL. Se tiver uma outra liguinha, nada mal. A gente vai ver e vai gostar. Então ficamos por aqui. Encerrada essa terceira edição do NFL Etc. Wallace, um abraço. Até semana que vem. Seu jabá e sua despedida. Um abraço. Vamos prometer aqui no ar, que é para poder ficar fixado. Agitar um pouquinho mais as redes sociais. Vou botar a mão nesse Twitter aí para poder fazer a galera expandir, escutar um pouquinho mais o NFL, etc. E dar uma dica para poder assistir o Vingança Sangue Frio, um filme com Liam Neeson e que tem futebol americano, tá? E vocês assistem aí, depois comentam com a gente pelas nossas redes sociais o que vocês viram, o que vocês gostaram do filme em relação à NFL, que tem uma história muito boa aí, que é de um lugar muito frio e que tem muita história na NFL também. Um abraço para todo mundo. Vitorino, um abraço, até semana que vem. Um abraço para todo mundo aí, valeu. Nossas redes sociais são o Instagram, NFL, etc, tudo junto, nosso Twitter, NFL, _etc, e o nosso e-mail, nfl, etc, podcast, @gmail.com. Até a semana que vem, valeu!